Olá! É a reta final para o vestibular de verão 2025 da Universidade Franciscana. Confira dicas de relaxamento e alimentação para enfrentar a ansiedade na prova. Estreias do cinema nacional no Tá na Mídia de hoje, porque os filmes Ainda Estou Aqui e Arca de Noé são sucesso de bilheteria. Licenciaturas da UFN potencializam o ensino com oficinas preparatórias para concursos e provas externas. Com 40 turmas formadas, curso de Psicologia completa 25 anos. Confira como foram as comemorações de aniversário. É agora no Universo Acadêmico. Na próxima segunda-feira, dia 25 de novembro, mais de 1.300 candidatos realizam o vestibular de verão 2025 da Universidade Franciscana. Os vestibulandos de medicina respondem a 50 questões de múltipla escolha e fazem a redação. E os candidatos dos outros cursos escrevem uma redação. O vestibular é um marco na vida dos estudantes, já que é um passo decisivo para o futuro. É um momento de bastante tensão, que exige preparação e muito foco. Por isso, convidamos duas professoras da Universidade Franciscana para, nesta reta final, compartilharem com os estudantes algumas dicas para ajudá-los a realizar uma boa prova, com tranquilidade e eficiência. São elas, professora Tereza Cristina Blasi, do curso de Nutrição. Tudo bem? Seja bem-vinda, professora. Obrigada. E a professora Sheila Nedel, do curso de Fisioterapia. Bem-vinda, professora. Muito obrigada pelo convite. Professoras, a gente sabe, então, que os vestibulandos, a essa hora, devem estar ali já na tensão, já que o vestibular é na próxima semana, né? É um fato decisivo aí na vida deles, ficam ansiosos, afinal, todos querem passar no vestibular. Como que a ansiedade pode prejudicar esse momento, professora, e o que fazer para contorná-la? Realmente é um momento, assim, decisivo, né, na vida dessa juventude, dessa população que vai fazer o vestibular. Então, a ansiedade pode atrapalhar, mas ela não deve. Existem várias ferramentas que a gente pode trabalhar e que nós vamos passar agora, dica para todos vocês, as que estão nos assistindo. E, com certeza, a ansiedade vai alterar de alguma maneira. Então, tudo que você puder fazer para se manter mais calmo, para conseguir lembrar de tudo que estudou, para manter a autoconfiança, com certeza vai ser um diferencial e vai te ajudar muito mais a realizar as questões com uma segurança e com uma melhor eficiência. E a alimentação tem tudo a ver com esse controle, né, professora Tereza? O que os alunos podem começar a fazer nessa semana, se já não fazem ainda, né? Sim. Ou como deve ser essa semana que antecede a prova? Pegando a fala da professora Sheila, eu vou ter essa tranquilidade quando eu tiver uma alimentação adequada, quando eu não comer em excesso durante toda essa semana, uma alimentação mais leve, uma alimentação que traga energia, que não tenha excessos, que melhore o processo digestivo, que seja uma alimentação que essa pessoa faz sempre, não vai inventar moda no dia do vestibular de fazer coisas diferentes do que nunca fez. Então, sempre seguir a mesma rotina, mas essa rotina deve ser mantida de uma forma regular, com um alimento, com uma quantidade boa de frutas, verduras, legumes. Aliás, todos os alimentos que fazem parte, alimentos adequados e saudáveis, que fazem parte de uma boa alimentação, Bruna. Perfeito. Prof. Sheila, então vamos lá em algumas dicas, né? Como ficar mais tranquilo, né, nesse momento importante. Então vamos lá, dicas simples e fáceis, né, que todos vocês podem fazer. Na noite anterior eu sugiro e durante o dia quando acordar, porque a gente sabe que o vestibular é à tarde, então é uma noite que aí não é tão fácil para alguns. Então a primeira dica que eu quero passar é uma dica da respiração, que é a chamada respiração diafragmática, onde você vai colocar a mão na sua barriga, no seu abdômen, vai puxar o ar pelo nariz contando até 3 e vai soltar pela boca contando até 6, ou seja, muito importante que o período expiratório, que a gente solta o ar, né, ele tem que ser o dobro do período inspiratório, quando a gente puxa o ar. Então, puxou o ar, 3 segundos, murcha, 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 contando até 6. Quem conseguir puxar contando até 4, vai exalar contando até 8. Então, estudos já comprovam isso, tá? Que uma respiração, você fazendo essa respiração diafragmática por 5 minutos, já é capaz de diminuir a ansiedade da pessoa, é capaz de diminuir a nossa ansiedade. Eu, inclusive, faço. Então, fazer isso na noite antes de dormir, de manhã quando acordar, quando chegar no local da prova, porque tu tá respirando ali, ninguém tá vendo que tu tá fazendo essa respiração, ninguém vai saber que tu tá ansioso ou ansiosa.
poderosa. Ou se de repente está muito nervoso ali no momento, pede para ir no banheiro, faz no banheiro. Também, se não quer, né, se quer se concentrar um pouquinho mais, pode pedir, né, o aluno tem esse direito, obviamente, de ir ao banheiro e pode fazer a respiração lá. Se quiser potencializar um pouquinho, quem tiver em casa, eu já trouxe aqui, ó, não vou mostrar a marca aqui, mas o olhinho de lavanda é a lavanda angustifolia, que é a chamada da lavanda francesa. É a espécie que melhor traz benefícios para acalmar. A gente pode colocar aqui, pingar 2 a 3 gotinhas na mão e fazer essa mesma respiração, puxando o ar, né, pelo nariz e soltando pela boca, mas cheirando e inalando a lavanda. Vai com certeza potencializar os efeitos para a pessoa se acalmar. Limite de vezes ou não? Não, 5 minutos é o ideal já, não precisaria mais. E a respiração a mesma coisa, inalando, né, o aroma também, 5 minutinhos. Mas depois não precisa lavar a mão, vai evaporar esse aroma, vai permanecer por alguns minutos, mas depois ele vai evaporar. E os efeitos já vão estar acontecendo, inclusive tópicos, né, além dos inalatórios, que também a gente consegue observar já nos estudos que também estão trazendo efeitos, não só inalatórios, mas quando a gente coloca na nossa pele também. Sim. Mas muito cuidado, né, a gente está falando do óleo de lavanda, porque passar na pele não é todo óleo, tem alguns óleos que são fotossensíveis, e aí a gente entraria numa outra conversa. Perfeito. A professora falou na noite anterior, né? Já começar respirando bem. O que comer na noite anterior? Comendo bem também, muito bem. A gente sempre pensa em um alimento que tem uma fácil digestibilidade, então evitar de bebida alcoólica, muito importante, evitar café a noite anterior, evitar energéticos durante a tarde, para ter uma boa noite de sono com essa respiração, com esse óleo também à noite. E ter uma alimentação leve, pode ser até uma macarronada, pode ser uma pizza, uma salada, uma coisa gostosa, que guarde energia, que faça reserva de energia na noite anterior. Lembrar, evitar café, evitar chá preto, evitar energético, pelo menos nesse último dia. Aliás, durante toda essa última semana, né, para ver essa concentração. E na manhã seguinte, no café da manhã, se é habituado a tomar o café, tomar o seu café com leite, comer o seu pão com um pedaço de queijo, uma fruta, um cereal, seria o suficiente. Fazer aquilo que sempre faz, mas não deixar de se alimentar. De jeito e maneira nenhuma, porque isso vai servir de fonte de energia para a tarde. Sim, mesmo que esteja ali nervoso, né? A gente está falando sobre isso. Não consegue comer em função, né, da atenção. Comer devagar, tentar. Se fizer essa respiração vai conseguir se alimentar direito. Lembrar sempre de ter uma boa fonte de proteína. Pode ser até um pedaço de frango, um ovo cozido, um omelete, alguma coisa do gênero. E a prova pela manhã. Pela manhã. E ao meio-dia, porque a prova é à tarde, professora. Ao meio-dia, eles entrarão aqui muito cedo. Então, tentar se alimentar pelo menos 1h30 antes da prova. E, de novo, volto a falar, evitar alimentos que tenham uma digestibilidade difícil. Carnes, muita gordura, carne de gado principalmente, gordura, refrigerante, nós temos que evitar aqueles refrigerantes escuros, né, de cor escura também. Pode-se tomar um suco, comer alimentos, um vegetal cozido, uma carne magra, uma fonte de carboidrato, uma massa, um arroz, um feijão com arroz. Aquilo que está habituado a comer. Não criar nenhuma moda de comer mais para poder ter energia. A energia pode levar algum lanche junto também, Bruna, para posteriormente. E esse lanche da tarde, pode-se trazer os lanches, a gente sabe que se eles quiserem comer alguma coisa, se estiver dentro de uma embalagem, uma barra de proteína, uma barra de cereal, algumas sementes, e eu colocaria aqui um damasco ou umas nozes, um pouco de amendoim, mas não em grande quantidade, porque tudo que fizer muito barulho ao mastigar vai atrapalhar a concentração. E chocolate? Não tem problema se há o hábito do chocolate, mas não em excesso, porque lembrar que tem muita gordura, e se tem muita gordura, a digestão se torna mais lenta. Eu preciso de toda a concentração, toda a minha corrente sanguínea no meu cérebro, não no estômago. Então, eu tenho que tomar muito cuidado em relação aos excessos. Perfeito. Água, lembrar da água, né? Durante todo esse período, durante toda essa semana, na noite anterior, durante toda a manhã, uma hidratação perfeita. Água, simplesmente água. Mas eu não quero ficar pedindo para ir no banheiro, então não vou tomar tanta água. Não pensa assim, professora. De jeito, maneira nenhuma, né? Eu preciso da água, né? A água, ela é importante, até meu cérebro precisa de uma hidratação constante. Isso também vai ajudar. Tomar aquilo que é habituado, de novo eu volto a falar.
Eu devo tomar aquilo que eu estou habituada a fazer. Não devo exagerar em nada, absolutamente nada. A gente sabe que existem muitas informações que a internet traz. Siga aquilo que é hábito. E seguir essas regras básicas aí, de tirar os alimentos com gordura, os de difícil digestibilidade, evitar os energéticos, por favor, gente, café preto também. O chocolate ele teria mais ou menos essa relação, mas se comido em pequenas quantidades, sem problema nenhum. Tá liberado, então, com moderação, com limite. Equilíbrio, boa. É uma palavra muito boa, equilíbrio. Sei que a prof trouxe outras dicas de relaxamento pra gente aqui, prof. Quais são essas? Duas muito fáceis, então é um pontinho que a gente tem na acupuntura, que é do coração, coração 7, coração 6. O coração 7 é na linha aqui entre o quarto e o quinto dedo, a gente faz uma linha imaginária bem no punho aqui, ó, na prega do punho. Bem na lateralzinha nós temos o C7 e 1 centímetro para baixo ou um dedinho para baixo é C6. Se vocês ficarem, ó, a gente não precisa ficar com a mão assim, pode ficar com a mão aqui, né? E vai ficar estimulando, tanto faz se é no sentido horário ou anti-horário, vai estimular ali por mais ou menos 1 minuto. Fica apertando. Apertei aqui no punho, um pouquinho para baixo do punho, na minha mão direita e na minha mão esquerda também, né? Vice-versa, vai com certeza esses 2 pontos ativar para diminuir aquela ansiedade, aquele pico, né, de ansiedade que a gente fica na hora. E não vai dar sono, que isso é bem importante, que a gente precisa também estar em alerta na prova. São as chamadas práticas integrativas e complementares, é isso, prof? Isso. Essa técnica faz parte de uma das práticas integrativas, que é a medicina tradicional chinesa, que especificamente falando agora da acupuntura, que ela pode ser através da utilização de agulhas, da acupressão e também, ultimamente, com estudos estão vindo a utilização do laser, da laser terapia. Então, está se comprovando também, para quem tem medo de agulha, né, que ela é super efetiva também. Mas a acupressão é bem efetiva, a gente pode fazer a qualquer momento que passar por uma situação de um pouco maior estresse. E para aqueles alunos, né, que em véspera de concursos, enfim, sentem ou dor de cabeça, dor de estômago, né, o que fazer nesses casos? Tomar o medicamento habitual, procurar um médico? O que dá para falar nessas situações? Eu penso o seguinte, fazer o que se faz sempre, tá? Se há um problema gástrico, cuidar de novo com a alimentação. A alimentação ela tem que ser na forma de uma alimentação bem cozida, tá? Uma alimentação que tenha um bom cozimento, que não tenha muita gordura, que não seja picante, não tenha pimenta, tá? E comer uma carne magra. Tá? Não exagerar na quantidade. Não tem como fazer diferente. E o medicamento vai depender do profissional que indica. Então, nós temos que tomar muito cuidado nessa questão farmacológica e que nós não adentramos, mas dizemos o que as pessoas precisam fazer se tem problema gástrico. Agora, se tem um problema gastroentérico, aí a situação é um pouquinho mais complicada. Aí verificar um soro, trazer um soro junto, mas isso também requer uma atenção médica. E que nós temos muito bem aqui na Universidade Franciscana toda essa assistência durante a prova, né? Nós sabemos que nós temos. Mas o que a gente sempre recomenda é comer muito bem, comer aquilo que está habituado, não exagerar e pensar que o alimento naquele momento ele vai ter um papel crucial na formação de energia na noite anterior, no café da manhã, na formação de energia, de guardar aquela energia para toda a energia ser localizada a nível cerebral e eu fazer a concentração com as técnicas que a professora Sheila coloca aqui tão bem, tranquilamente eu conseguirei fazer uma prova. Muito bem. Um alimento assim, esse alimento aqui é bom para concentração, para o raciocínio, tem algo assim específico? Existem alguns suplementos, né, que a gente chama, que é o ômega 3, a vitamina E, mas são suplementos, ou o peixe que tenha, eles devem ser comidos ao longo da vida. Então não é no vestibular que eles vão me trazer um ganho. E nenhum suplemento também nessa hora vai fazer diferença. Isso pode até me deixar um pouco mais agitado, porque eu não vou entender o metabolismo desse suplemento. Então é melhor evitar qualquer tipo de suplemento que porventura se fale que tenha uma ação em relação à concentração. Se alimenta direito, respira direitinho e uma boa prova aqui na Universidade Franciscana. Última pergunta, professora Sheila. A prova a gente sabe que é uma tarde, né, de questões ou a redação. Alguma técnica para dores nas costas, né, um alongamento, alguma coisa assim que a prof possa passar? Sim.
bem simples que a gente pode fazer, e pode também, eu sempre gosto de associar a respiração, né, em função de que já se comprovou o seu efeito, que é puxar o ar fundo com os ombros para cima. Vamos fazer juntos. Vamos fazer juntos aqui, soltar o ar, forçando para baixo, muito simples. Ou outro que é super simples, é tocar a mão na cadeira, que você está sentado, fazer força, empurrando a cadeira, que os ombros também vão elevar, puxando o ar, e solta, e aí vai relaxar um pouquinho o braço, a mão, né? Porque a gente cansa ali de escrever, são longas horas, depois fica com aquele calinho. Mas tudo é por uma boa ação, por um bom resultado. E eu tenho certeza que quem se dedicar, pensa em tudo que trabalhou durante o ano, né? Faz essa respiração. Posso falar de um último pontinho para dormir bem? Claro. Na verdade, 2 últimos, assim, que eu separei para vocês. Eu acho que é importante isso para o dia anterior, não? Exatamente, para a noite anterior. Então, o primeiro pontinho é o Itangue, que é entre as sobrancelhas, bem aqui no meinho. A gente pode fazer ele durante a noite, apertar aqui, ó, ou fazer círculos, ou só apertar. E outro ponto da acupuntura, que é um pontinho extra, que ele fica atrás das orelhas aqui, ó. 2 dedinhos atrás do lóbulo, que aqui tem o brinquinho, né, do lóbulo da orelha, bem atrás de um ossinho que a gente tem aqui, ó, é uma regiãozinha um pouquinho mais sensível. A gente também pode ficar massageando ele, e esse é um ponto também para ansiedade na hora da prova. Se os outros 2 não funcionar, faz esse aqui. Aqui atrás é uma região mais sensível, mas ele ajuda a dar sono. Então, muito cuidado, que pessoas mais sensíveis poderão começar a bocejar durante a prova e não é Testa ideal. durante essa semana em casa, Testa né? em casa antes do tempo? dia. Até 3 minutinhos já tá ok. Perfeito. Pode fazer manhã, tarde e noite, né? Então, pode se repetir por várias vezes durante o dia. Perfeito. Gente, então, dicas, orientações valiosas para fazer uma boa prova. Muito obrigada, professora Tereza, professora Obrigada. Sheila, pelas informações. E olha, mais uma informação sobre o vestibular é que já está disponível o local de prova no site da UFN. Então, é só acessar o QR Code que está aparecendo aí na tela e conferir, então, qual a sua sala e o seu prédio para a próxima segunda-feira, dia 25 de novembro. E, gente, o curso de Psicologia da Universidade Franciscana comemora 25 anos. Ao longo dessa trajetória, formou 40 turmas. Com muito empenho e dedicação, prepara profissionais aptos a enfrentar os desafios do mundo contemporâneo e comprometidos com a saúde mental e o bem-estar das pessoas. A história contada através de fotografias e outras memórias. Nos 25 anos do curso de Psicologia da UFN, cartazes, convites, fotos, camisetas. Tudo isso organizado em um túnel do tempo por alunos e professores, para reviver momentos como esse, a formatura da 2ª turma de Psicologia da instituição. Eu acho que viver história e poder comemorar é muito importante para todo um processo assim de transformação, de coisas que a gente vai deixar viva na memória. É um literal túnel do tempo de quando a gente tirava foto nessas escadarias, quando a gente mudou os prédios, né? Então, assim, eu tô rememorando muito também essa história. Para comemorar esses 25 anos da história, uma programação que olha para o futuro. O evento Futuro em Foco, integrado ao 12º Interfaces no Fazer Psicológico, debateu o futuro da profissão, o perfil profissional e o mercado de trabalho, junto de quem fez e faz parte da trajetória do curso. Como convidadas especiais, Paula Uglione, direto da Dinamarca, primeira coordenadora do curso, e a irmã provincial, psicóloga e egressa, Nilvete Soares Gomes. Mas apesar da gente pensar no futuro, esse eu acho que é um momento também de honrar a história das pessoas que passaram por esse caminho, trilharam e fizeram com que o nosso curso seja hoje como ele é, né? Com pessoas diversas, com muitas ideias diferentes, com uma riqueza de possibilidades, de atuação e com essa união que hoje a gente está percebendo de todo o pessoal, assim. E já que o tema da comemoração é futuro, a cabine de realidade virtual possibilitou experiências tecnológicas. Em um laboratório de nanotecnologia, o desafio é montar o grafeno a partir de estruturas de carbono. O game foi desenvolvido em parceria com os cursos de Ciência da Computação e Psicologia. Tem uma teoria que se chama Teoria das Inteligências de Gardner,
E aí o que acontece? Ele acredita que as inteligências, elas são questões que a gente pode desenvolver e também que a gente tem dentro de nós. Daí o que acontece? Quando a gente tem essa questão de desenvolver a nossa inteligência, tanto lógico-matemática como outras, a gente quis focar em uma só, que foi nessa, porque era mais tranquilo, né, de fazer o game e também que as pessoas iam compreender melhor. Então a psicologia, ela está presente aqui por conta dessa teoria. O objetivo, né, principal é que a gente consiga estimular essa inteligência que também está linkada ao curso de psicologia. Porque não é só com o acolhimento que a psicologia está presente. Na verdade, ela pode estar presente em todos os viés da nossa vida, principalmente uma experiência virtual. Razão e emoção, ciência com sensibilidade, tecnologia digital e resgate de memórias. A comemoração dos 25 anos da psicologia soube equilibrar e integrar passado, presente e futuro. O Tá na Mídia de hoje destaca 2 grandes filmes do cinema brasileiro e que estão entre as maiores bilheterias do país. Olá! Quanto de cinema nacional você consome? 1, 5, 10 filmes brasileiros por ano? E onde? No cinema ou no streaming? E que tipo de filme é esse que você assiste? Comédia, suspense, romance, documentário, ficção? Bom, eu sou do time do documentário, não importa o formato, se série, média, curta ou longa-metragem. Mas hoje eu vou falar de ficção e animação, porque faz tempo que eu não presenciava 2 filmes brasileiros entrar no circuito ao mesmo tempo, chegarem nas salas de cinema de Santa Maria e ainda permanecerem em cartaz por 2 semanas consecutivas. Eu não sei se vocês lembram, mas em 2019, o filme Bacurau, de Kleber Mendonça Filho, foi exibido em Santa Maria depois de um abaixo-assinado e com 2 meses de atraso após a estreia no circuito nacional. Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, é um filme sobre o Brasil e precisa ser visto pelos brasileiros. O longa conta a história da família de Rubens Paiva. O engenheiro e ex-deputado foi sequestrado pelo regime militar em 1971 e nunca mais voltou para casa. É uma adaptação do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, filho do casal Rubens e Eunice. Rubens é interpretado por Selton Mello e Eunice é vivida por Fernanda Torres. Eunice é a protagonista da história, que vê a sua vida virada do avesso com o desaparecimento do marido, 5 filhos para criar e a família vigiada por agentes da repressão. E ela dedica a vida em busca de justiça. A resposta sobre o que aconteceu com o marido veio somente em 2014, com a Comissão Nacional da Verdade. Ele foi torturado demais e acabou morrendo. Mas o filme não mostra isso, ele constrói um enredo a partir do cotidiano de uma família que tem uma casa movida pela alegria e pela bagunça das crianças, pelo encontro com amigos e pelo afeto. E chega bem perto da gente, porque quando se flerta com o autoritarismo, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Como Fernanda Torres tem dito em entrevistas durante a campanha em festivais, é um filme sobre memória. A estimativa é de que o filme bata a marca de 1 milhão de espectadores no início desta semana. E outro filme que segue em cartaz é a animação Arca de Noé, com direção de Sérgio Machado e Aloys de Léo. O enredo é inspirado na obra de Vinícius de Moraes. Os diálogos são ótimos, trazem as gírias e as sacadas da nossa linguagem. Há um tanto de brasilidade representada por meio dos diferentes personagens e isso também está no elenco escalado para fazer as vozes dos animais, que traz Marcelo Adnet, Rodrigo Santoro, Alice Braga, Lázaro Ramos, entre outros nomes. Já os trechos das músicas são interpretados por cantores como Adriana Calcanhoto, Chico César, Céu e Baiana System. O filme conta a história de Tom e Vini, em referência a Tom Jobim e Vinícius de Moraes, 2 ratinhos que embarcam de forma clandestina na Arca de Noé e precisam enfrentar os desmandos de Baruch, um leão autoritário, usando a única arma que os 2 têm, a música. A produção do filme envolveu mais de uma centena de animadores brasileiros, responsáveis pelas artes finais, personagens, cenários e roteiro. Entre as produtoras está a porto-alegrense Hype, que foi responsável pela modelagem e texturização dos personagens e cenários.
A Gulani Entretenimento, produtora do filme, diz que já estão escrevendo a Arca de Noé 2 e trabalhando em uma série em que os ratinhos Tom e Vini saem em turnê pelo mundo. Boa sessão! Três dias de encontros dedicados a potencializar o ensino e a aprendizagem da sala de aula. Os cursos de licenciatura organizaram oficinas de estratégias de leitura e interpretação de textos e gráficos. O objetivo é preparar os acadêmicos para desafios que vão além da universidade, como concursos, simulados e provas externas. Dificuldade na hora de interpretar um texto ou um gráfico? Você já passou por isso? José está no último semestre de licenciatura em matemática na Universidade Franciscana e enfrenta dificuldades nessa área. Ele já fez alguns concursos e se prepara para os próximos. De uma preparação, de uma busca de estratégias de leitura é extremamente importante para nos auxiliar ainda mais nesse processo, de encontrar meios para conseguir responder as questões da melhor forma, seja circulando algumas partes do texto, seja fazendo uma leitura mais calma. Então eu acho que a minha maior dificuldade até não está na interpretação do texto, está em como buscar essas estratégias, como entender e como praticar essas estratégias. Durante as oficinas, os alunos interpretaram charges, questões de múltipla escolha e textos longos. As professoras do curso de letras ressaltam a importância de uma leitura concentrada, ágil e, ao mesmo tempo, focada em detalhes. Lembrar de identificar o gênero do texto, observar o contexto em que foi escrito e destacar as palavras-chave é essencial. Quando a gente fala em interpretação de texto, o que a gente vê principalmente nos nossos alunos? É a falta de paciência e habilidade para ler as questões até o final. Muitas vezes as questões nem são difíceis, classificadas como difíceis, mas o que falta é se debruçar na questão e dessecar, esmiuçar. Análise de gráficos, tabelas, X, Y, Z em provas seletivas e concursos são elementos confirmados. Em um estudo da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, cerca de 40% dos entrevistados relataram dificuldades em interpretar dados estatísticos e gráficos em contextos acadêmicos e profissionais. Outra dificuldade que eu vejo dos alunos é a questão direta da interpretação. Tá? Então, eles analisarem o que o eixo do Y, o que o eixo do X eles representam, para que a gente possa aí sim tirar alguma conclusão em relação àquela tabela ou em relação àquele gráfico. Mas não existe uma fórmula, tá? Então basicamente mais ele ler aquele gráfico de uma maneira matemática, mas não envolvendo fórmula matemática. E esses alunos dos cursos de licenciatura da UFN agora precisam ter ainda mais foco nos estudos. É que uma nova normativa do Ministério da Educação, referente ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, foi lançada. Ela tem como objetivo garantir uma avaliação mais efetiva e contínua da formação dos acadêmicos, para formar professores mais capacitados para estarem em sala de aula. As licenciaturas são as escolhidas para que desenvolva tanto a avaliação teórica, que é desta prova, como a avaliação prática. A avaliação teórica acontece no dia 24 de novembro, e a prática depois eles vão realizar nas escolas. E esse edital prevê esta avaliação todos os anos. Esta edição do Universo Acadêmico fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima semana. Um beijo grande. Tchau!